Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e todos aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os senhores ministros e também externar minha gratidão pela acolhida nessa casa. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande poder estar aqui no Superior Tribunal Militar. Eu que fui militar por 20 anos, antes de integrar a magistratura, então, de modo que é um orgulho muito grande para mim ter a palavra nesse espaço. Em nome de quem? Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, eclesiásticas, militares, os nossos painelistas aqui, né? E digo que quem sou eu para falar alguma coisa depois desses dois aqui, né? Então, a gente vai tentar. Eu já peço desde já desculpas por essa minha voz de papagaio de pirata, mas eu prometo que vai ser bem curtinho e eu vou fazer o máximo para que eu consiga aqui falar, né, no nosso tempo. Mas eu não posso deixar aqui de externar minha gratidão à minha querida amiga Bárbara Lívio. A Bárbara é uma das juízas mais competentes e inteligentes que eu conheço. E feliz do Superior Tribunal Militar, Bárbara, por ter você aqui. E digo mais, feliz do Poder Judiciário por ter você como juíza. Então, fica aqui a minha consideração, a minha gratidão e meu respeito por você. O meu tema aqui é sobre Poder Judiciário na Amazônia, povos tradicionais, governança local e acesso à justiça. Eu já trago aqui essa imagem da justiça, desbravando os rios, desbravando a mata, para entregar justiça a quem efetivamente precisa. Antes, eu gostaria só de trazer para vocês um recorte, né? Nós temos aqui o bioma Amazônia. Esta é a Amazônia, que integra vários países, mas predominantemente o Brasil. Então, vários países, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, etc. 33 milhões de pessoas. Mas aqui nós vamos nos restringir especificamente à Amazônia Legal e, mais especificamente, ao meu querido estado do Pará, onde eu trago aqui para vocês a minha comarca. Atualmente, eu sou o juiz titular da comarca de Oriximiná. Aí vocês vão falar, Orixi o quê? Oriximiná. Oriximiná fica lá na fronteira da Guiana e com o Suriname. Esta é uma das maiores comarcas do país. É uma vara única, ou seja, eu sou o único juiz dessa comarca. Nós temos aqui 107 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. Isso faz com que essa cidade seja a segunda maior do estado do Pará, a quarta maior cidade do Brasil em extensão territorial, e a sétima maior cidade do mundo em extensão territorial. Se nós formos aqui comparar, Oriximiná é maior do que Portugal. Eu sou o único juiz de uma cidade que é maior que Portugal. Nós temos aqui algumas especificidades, que são as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas. Nós temos aqui 35 comunidades indígenas, de 5 etnias diferentes. Então, nós temos Waiwai, Cachuiniana, Tunaiana, Zoé e Tirió. São 5 etnias que ficam aqui. E mais 37 comunidades quilombolas. A grande questão, e aqui eu trago, inclusive, até em homenagem à nossa plateia aqui, falante da língua espanhola, el acesso à justiça por parte das comunidades aisladas da Amazônia. Nós temos aqui barreiras gigantescas para garantir o acesso à justiça a essas pessoas. Porque, como vocês viram aqui, Oriximiná está aqui. Para nós sairmos ali, Oriximiná fica lá, já aquela parte mais azul. É o rio Trombetas. Para nós chegarmos até a aldeia mais distante, que fica na fronteira com o Suriname, são 5 dias de barco. E aí, novamente, vocês me perguntam, mas é possível 5 dias de barco? Eu digo que é possível. Nesse meio tempo aqui, nós temos 3 grandes quedas da água que nós precisamos descer de um barco, e um barco de pequeno porte, colocar o barco no ombro, subir a encosta da cachoeira, colocar o barco na parte de cima do rio e prosseguir a viagem. Nós fazemos isso por 3 vezes para poder chegar na aldeia Bateria, que fica lá na fronteira. Só assim a gente consegue garantir o acesso à justiça às populações que estão lá na região de fronteira. Então, as barreiras nós temos aqui, as geográficas, econômicas, sociais e linguísticas. E linguísticas por quê? Eu não disse que são 5 etnias diferentes? São 5 etnias e cada etnia fala a sua língua.
De modo que, para conduzir um processo judicial aqui, eu digo para vocês, dá trabalho. E dá muito trabalho, porque nós temos que nomear um intérprete, e, obviamente, nós temos que confiar naquele intérprete que está ali repassando as informações do indígena que está ao nosso lado. E imagine que nós temos ali intérpretes diferentes de cada etnia. Nós temos ali uma situação, que aqui eu não trouxe em dados, mas eu digo para vocês, que Oriximiná, na época em que eu cheguei, na comarca, nós tínhamos cerca de 7 mil processos em tramitação. 7 mil processos em tramitação, para uma população de 70 mil habitantes, em média. Só que a grande questão, nós fizemos a triagem daqueles processos, e eu descobri que 90% daqueles processos eram de pessoas que moravam na zona urbana. 90% dos processos em tramitação na vara eram de pessoas que moravam na zona urbana. 10% na zona rural. Só que aí nós temos um detalhe. Qual o grande detalhe? A metade da população mora na zona rural. Se metade da população mora na zona rural e só 10% dos processos diz respeito a essa população, então eu identifiquei um problema de acesso à justiça aí. Por que essas pessoas não vinham ao fórum? Por que essas pessoas não buscavam seus direitos? Será que ali não tinha nenhum tipo de problema? As pessoas que estão lá no meio da floresta não têm problema nenhum? O que vocês acham? Eu acho que tem. E muitos. Justamente por causa das barreiras. Nós temos ali barreiras geográficas, nós temos barreiras econômicas, nós temos barreiras sociais. E aí, nós fizemos, em governança local, com o poder público local, prefeitura municipal, Ministério Público, Defensoria Pública e outros órgãos locais, uma reunião. E eu incitei aquelas pessoas como nós podemos chegar até aquelas pessoas que não chegam até a cidade. Foi aí que nós, através da governança local, nós criamos um projeto de justiça itinerante. Projeto esse que visa levar os órgãos do poder público, não só do poder judiciário, porque acesso à justiça, assim, até afastando aquela concepção de capelete, que é só o acesso a uma ordem jurídica justa. Não, acesso à justiça é acesso à cidadania também, é acesso à saúde, é acesso ao processo também, mas é acesso a todas as questões que envolvem a própria cidadania. E, obviamente, nós precisamos ali consultar as comunidades. Não é simplesmente chegar com os órgãos lá, ó, está aqui para vocês. Nós precisamos conversar com as comunidades indígenas e também com as quilombolas. O que nós podemos trazer aqui para vocês? O que vocês estão precisando? Como o Poder Judiciário pode ser útil para vocês? E, com base nisso, nós nos deslocamos na primeira edição, na cidade de Porto de Mós, ainda não em Oriximiná, mas em Porto de Mós, que fica ali na foz do rio Xingu, até esta comunidade, chamada comunidade Itapéua, tempo de deslocamento de 4 a 20 horas para se chegar. Nossa, mas de 4, como assim 4 para 20? Obviamente depende da potência do barco. Então, se nós vamos numa estrutura de unidade básica de saúde fluvial, que geralmente era a nossa base de deslocamento, nós gastamos 20 horas para chegar. Mas, se nós formos ali numa embarcação com motor mais rápido, obviamente nós vamos chegar mais rápido. Inicialmente, nós ali reunimos poucos parceiros, né, porque foi a primeira, então nós tínhamos ali 12 parceiros institucionais e 31 profissionais diretamente envolvidos, oferecendo uma gama de serviços, que é desde a questão de registro civil, desde a questão de acesso às questões de benefícios sociais, entre outros, até o próprio corte de cabelo. A gente pensa, poxa, quem vai querer cortar cabelo no meio da floresta? As pessoas querem. As pessoas querem ali manter a sua vaidade, manter o cabelinho cortado, é uma coisa tão básica para nós, e as pessoas não têm acesso mesmo a um corte de cabelo. Nessa primeira edição do projeto, nós atendemos 3.221 pessoas. Esse é um caso de destaque da primeira edição. Seu José, meu xará, 74 anos de idade. Ele se apresentou para nós ali sem certidão de nascimento. Vocês vão me perguntar, como pode alguém com 74 anos de idade não ter certidão de nascimento? O seu José não tinha. E aí, obviamente, nós achamos estranho. Seu José, o que aconteceu? Como assim o senhor não tem certidão de nascimento? O senhor nunca foi até a cidade?
Não, doutor, veja bem. Eu nasci aqui na comunidade, o senhor gastou 20 horas para chegar, não foi? Pois é, o meu barco ele tem uma potência ainda menor. É aquele barquinho que o senhor está vendo lá na beira do rio. Eu vou gastar um dia inteiro para fazer o deslocamento. É um dia para ir e um dia para voltar. E eu vou gastar de combustível cerca de R$ 1.200. Então, eu vou perder 2 dias de trabalho, eu vou gastar R$ 1.200 para poder ir atrás da certidão de nascimento. E eu fiz isso uma vez. Só que, nessa vez que eu fui, chegou lá, a moça do cartório falou que eu não podia tirar minha certidão de nascimento. E eu perdi dinheiro, perdi trabalho, perdi viagem, perdi tudo. Então, quer saber? Eu não vou mais, doutor. Eu não vou mais. E aí, obviamente, que lá me chamou muita atenção, chamei a Defensoria Pública, o Ministério Público que estavam conosco, ele contou a história para a Defensoria Pública, que ajuizou o processo na ação itinerante. E aí, obviamente, nós fizemos uma ação judicial aqui, foram arroladas testemunhas, nós ouvimos as testemunhas, inclusive o fundador da comunidade, que era, inclusive, mais velho que ele, falava, não, o Zé aqui, ele brincava comigo aqui, né, pequenininho. E aí, nós conseguimos identificar a verossimilhança das alegações que foram aqui apresentadas. Ministério Público, parecer. Ministério Público, não de acordo. Realmente, aqui, ele tem o direito, sim. Nessa situação, essa audiência judicial demorou 30 minutos. E um processo de registro extemporâneo tardio que poderia demorar anos a fio, porque nós temos prazos processuais e tudo mais. Mas aqui, demorou 30 minutos. Em 30 minutos, eu proferi a sentença aqui. Daqui, ele foi naquele rapaz lá do fundo e tirou a certidão de nascimento dele. Da certidão de nascimento, nós estávamos lá também na ação com a Justiça Eleitoral. Ele tirou o título eleitoral. A Polícia Civil estava conosco. Ele tirou o RG. A Receita Federal estava conosco. Tirou o CPF. Enfim, ele saiu ali com todos os documentos e também já entrado num benefício social. Isso é garantir direitos humanos de uma pessoa que estava totalmente invisibilizada no meio da floresta amazônica. No final dessa ação aqui, desse dia, ele chegou para mim chorando, com os documentos na mão, e falou assim para mim, doutor, agora eu existo, né? Ele passou a existir para a sociedade, porque a partir daquele momento ele tinha documento. Segunda edição, aí já em Cachoeira Porteira, Oriximiná. Cachoeira Porteira, que fica num ponto, que é o último ponto onde aquela embarcação chega. Depois dali é aquela situação. É cachoeira, é queda d'água, que só realmente barcos pequenos, com a orientação indígena, conseguem transpor. Aquela é a unidade básica de saúde fluvial, que nós conseguimos ali, digamos que, alistar outras pessoas, né? Nós conseguimos ali trazer outras pessoas para trabalharem conosco. Então, nós aumentamos o número de parceiros institucionais e também de profissionais envolvidos. E sempre a cada ação, olha, aqui faltou um serviço, aqui faltou um órgão que poderia estar conosco. Nesta ação, por exemplo, faltou o alistamento militar. E aí, obviamente, nós fizemos o contato com o Exército Brasileiro, que mandou lá um representante para poder fazer o alistamento militar no meio da floresta amazônica. Cachoeira Porteira, tempo de deslocamento de 3 a 19 horas de deslocamento fluvial. E ali vocês veem, né, aquele ponto vermelho é Cachoeira Porteira. Aquela lá da ponta é a própria Cachoeira Porteira. Ali é o último reduto do território quilombola de Oriximiná, na época em que nós tínhamos a escravidão no Brasil. E por que Cachoeira Porteira? Porque os indígenas ensinaram os escravos fugidos à época como transpor aquela cachoeira. Os feitores, quando iam no encalço dos escravos, chegavam ali, não sabiam transpor, os barcos viravam, os feitores morriam, enfim. Mas os escravos conseguiam passar. Por isso, Cachoeira Porteira. A porteira da liberdade, onde somente os escravos conseguiam transpor. E ali, obviamente, é aquela velha situação. Nós precisamos descer do barco para poder colocar na parte de cima e seguir a viagem para chegar até a aldeia Inajá, que é a próxima. E aqui, né, os serviços que foram oferecidos também, nesta segunda. Fizemos também um casamento comunitário, né, e a gente pensa, poxa, lá no meio da Amazônia o povo quer casar? Quer, o povo quer casar também. E ali nós temos 2 indígenas, 2 lideranças indígenas da etnia Waiwai, e nós casamos quilombolas e indígenas.
E aqueles 2 indígenas falaram para mim assim, olha, doutor, para valer o casamento indígena, o senhor tem que pronunciar estas palavras aqui na língua Wai-Wai. Eu falei, tudo bem, me dá as palavras aí que eu pronuncio. E aí, obviamente, na hora que eu dei a bênção aqui, né, que eu falei e tudo mais, as palavras conforme consta da nossa norma, eu falei as palavras em língua Wai-Wai, que ele escreveu lá para mim e eu pronunciei. Foi somente aí que eles consideraram que era válido o casamento que eu celebrei ali. Então, nesta segunda edição, 4.651 atendimentos nós fizemos. E aqui, caso de destaque dessa segunda edição, uma família indígena Wai-Wai, aldeia Bateria, lá na fronteira, totalmente sem certidão de nascimento. Pai, mãe, irmãos, totalmente sem certidão de nascimento, sem documentos nenhum. Fizemos a audiência, fizemos a instrução, todo mundo saiu com certidão de nascimento. Não só com a certidão, mas com RG e os outros documentos também. Tempo de tramitação do processo, 1 hora. Quando a justiça quer, a justiça faz. Aqui é um legado que nós deixamos aqui à comunidade, lá em Cachoeira Porteira, é um ponto de inclusão digital, porque nada adianta. Nós fomos lá, resolvemos parte dos problemas daquelas pessoas, mas, obviamente, nós precisávamos estreitar o contato daquelas pessoas com o Poder Judiciário. Foi aí que nós deixamos um ponto de inclusão digital, é um projeto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Então, todas as vezes que aquelas pessoas e aquelas comunidades do entorno de Cachoeira Porteira precisam entrar em contato com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública ou com o Ministério Público, se utilizam do ponto de inclusão digital. Não é necessário fazer todo aquele percurso de 19 horas, sendo que ali eles podem entrar em contato conosco de forma imediata. Terceira edição, Comunidade Jauari. Tempo de deslocamento de 2 a 15 horas. Aumentamos também o número de parceiros institucionais, de profissionais envolvidos. Aqui são pessoas que participaram da nossa terceira expedição. Nós aumentamos também significativamente o número de pessoas atendidas. E aqueles 2 ali são queridos amigos. Professor Fabrício Lunardi, meu orientador do mestrado, e aquele é o professor José Dias Lafuente, meu orientador de doutorado na Universidade Complutense de Madrid. Legado, caso de destaque aqui da terceira edição. Pequena Bruna, de 2 anos de idade, sem certidão de nascimento. Bruna, 2 anos de idade, sem certidão de nascimento. Qual o motivo? A Bruna não tinha certidão de nascimento, por quê? O pai não tinha certidão de nascimento. Mesma situação. Resolvemos ali rapidinho, né, sem maiores problemas, e, graças a Deus, deu tudo certo. Quarta edição, Comunidade Boa Vista, essa mais próxima da zona urbana do município, 1 a 6 horas, mas com contingente populacional muito grande. Só nessa comunidade Boa Vista vivem quase 2.000 pessoas. Aumentamos significativamente também os parceiros envolvidos, os parceiros institucionais e as pessoas. Levamos pela primeira vez médicos e dentistas para poder fazer o atendimento das pessoas. Também celebramos casamentos comunitários, né? Nós temos aqui 2 lideranças muito antigas, quilombolas lá da região, e aumentamos também o número de pessoas atendidas. Chegamos a quase 10.000 pessoas atendidas nessa edição do projeto. O caso de destaque, Dona Bem-vinda, 102 anos de idade no meio da floresta. Aí eu estava lá na comunidade Boa Vista, eis que chegou aquela moça que está atrás, que é a neta dela, falou, doutor, nós precisamos verificar a questão da curatela da minha avózinha, só que ela não tem condições de vir aqui. Aí, onde é que ela está? Ela está na comunidade Mãe Cué, que fica a 2 horas de deslocamento de barco daqui. 2 horas, tal, Defensor Público, Ministério Público, vamos lá? Vamos. Subimos no barco e fomos atender. A Dona Bem-vinda nos recebeu cantando, totalmente lúcida. E aí eu perguntei para ela a idade dela. Ah, eu tenho aqui, meu filho, 97 anos de idade. Eu falei, tá, mas quanto tempo demorou para a senhora ser registrada? Ah, eu já tinha 5 anos de idade, quando me registraram. 102 anos de idade ela tinha, morando naquele mesmo local. Fomos lá, conseguimos resolver o problema da interdição em curatela, né? Os responsáveis ficaram, obviamente, ficaram responsáveis ali para tocar as questões civis da vida dela, enfim, mais uma questão que foi resolvida. E essa é a 5ª edição, Comunidade Serrinha, que foi a última.
também próxima, no outro lado da cidade, de 1 a 6 horas de deslocamento. E aqui nós tivemos um apoio significativo da Marinha do Brasil. E aqui, assim, eu tenho que prestar a minha continência ao efetivo da Marinha, que levou, nesta edição, o navio Hospital Carlos Chagas. Foi, assim, sensacional. Na hora que eu vi o navio ali, o navio com centro cirúrgico, com equipamento de raio-x, mamografia, laboratório, eu assim, não acreditei. E eu tenho que assim render minha mais profunda gratidão à Marinha do Brasil, porque esse atendimento à saúde mostrou como é deficitário o acesso à saúde no meio da floresta amazônica. Só o navio hospital realizou 15 mil atendimentos no meio da floresta. E aí, né, um detalhe interessante aqui, o mamógrafo da cidade estava quebrado. E aí a cidade começou a mandar as pessoas para o barco. Então, eles saíam da zona urbana, mandaram as mulheres da zona urbana para a ação itinerante para passar pelo exame de mamografia. E aí, obviamente, as comarcas vizinhas, também sabendo da situação, também mandaram pessoas. Então, era uma ida e vinda de pessoas ali da margem do rio até o barco para ser atendidas, que assim foi uma situação muito bacana de se ver. E aqui, o caso de destaque da 5ª edição, senhora Maria e senhor Benedito, legalmente casados após 40 anos de união. Aí eu perguntei para eles, né, por que vocês não casaram antes? Porque a gente não tinha dinheiro, doutor. A gente não tinha dinheiro para poder entrar com a papelada para fazer o casamento formal. A gente esperou o senhor vir aqui com essa ação para a gente poder casar. Direitos humanos. Prometo que já estou terminando. Meu tempo já esgotou, mas eu prometo que eu já estou terminando. Vamos lá, só mais um segundinho. Nós escrevemos esse artigo aqui, né, que foi publicado na revista Virtual Economics, é uma revista Q1, primeiro quarto das revistas mais importantes do mundo, que trata sobre os ribeirinhos. Né, é um artigo assim que eu tive uma satisfação muito grande de escrever. E esse daqui é um artigo que foi publicado na revista Justiça, inicialmente submetido na Espanha e depois submetido aqui na América Latina. E é engraçado, e aqui eu pego o gancho do ministro Arthur, quando disse das especificidades do Poder Judiciário, ministro. Quando eu submeti esse artigo na Espanha, um dos professores avaliadores me falou, escreveu lá na avaliação que era um absurdo o Poder Judiciário ter esse protagonismo. Era um absurdo o Poder Judiciário fazer governança local para poder garantir direitos humanos. Isso, obviamente, nós entendemos que é uma realidade totalmente diferente da Espanha e do Brasil. No Brasil, nós efetivamente precisamos, e muitas das vezes, atuar, porque o próprio Poder Executivo não garante os direitos humanos. E o Poder Judiciário, ele efetivamente precisa atuar nessa seara. Deixa eu passar rapidamente essa questão aqui. Essa é uma reunião com lideranças quilombolas. Eu perguntei, a cada uma dessas ações itinerantes, eu sempre me reunia com as lideranças e perguntava, o que nós podemos fazer por vocês aqui? Porque nós vamos embora. O que nós podemos fazer por vocês? Essa reunião aqui, eles me falaram o seguinte, doutor, quando os nossos filhos saem da comunidade e vão para a cidade estudar, eles sofrem preconceito racial. Ficam chamando o neguinho, o cabelo bombril, o pretinho, e isso aí está machucando muito a gente. E eu fiquei pensando, como eu posso ajudar essas pessoas, né, com base nisso que eles me falaram. Foi aí que nós criamos esse projeto. Projeto Sauabona. Sauabona promove o respeito mútuo dentro do ambiente escolar. Eu passei nas escolas justamente para conversar com as crianças e ensinar questões básicas de respeito. O que significa Sauabona? Eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim, na língua Zulu, falada no sul da África. E nós fizemos diversas palestras nas escolas do município. Aqui tem algumas escolas pelas quais eu passei, com as crianças que eu conversei. E esse projeto foi premiado ano passado, né, no prêmio Inovare. E, sinceramente, pessoal, eu não inventei a roda. Eu simplesmente fui nas escolas falar com as crianças sobre respeito. Respeito à diversidade, respeito ao próximo, respeito às mulheres, até porque em Oriximiná nós temos uma problemática muito grande de violência doméstica, então nada melhor que tratar a questão da violência doméstica no ambiente escolar com crianças e adolescentes. E aqui os números finais, né?
o projeto Expedição Justiça e Cidadania Sem Fronteiras, de 2023 a 2025, recorrência semestral, as comunidades visitadas, número de atendimentos, 47 mil atendimentos. E o projeto Sauabona atendeu 4.600 alunos em um ano. Aqui é um vídeo que eu passo para vocês só explicando como funciona o projeto Sauabona. Olá, meu nome é José Gomes de Araújo Filho, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e coordenador do projeto Sauabona. O projeto Sauabona foi criado na Vara Única da comarca de Oriximiná. É uma iniciativa destinada a combater o bullying contra crianças e adolescentes indígenas e quilombolas nas escolas do município de Oriximiná. O termo Sauabona significa eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim, em uma das línguas africanas, simbolizando o espírito de reconhecimento e aceitação que o projeto busca promover. O objetivo principal é criar um ambiente escolar seguro e inclusivo que celebre a diversidade cultural e minimize os casos de bullying contra as comunidades tradicionais de Oriximiná. A indicação como finalista do Prêmio Inovare nos trouxe grande felicidade, nos mostra que estamos no caminho certo e que esta é uma prática que pode ser replicada em todo o Brasil. Nós estamos aqui na Escola Joana Bandeira, aplicando esse projeto com essas crianças maravilhosas, porque hoje é dia de... Hoje é dia de Sauabona. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos. Obrigada pela apresentação, pelo trabalho e por poder comunicar para todo mundo que está aqui que esse é o poder judiciário que vocês integram. O papel de vocês não é julgar processo para quem está na área fim. Para quem está na área meio, o papel é fornecer. Para quem está na área fim, esse é o nosso papel. E para quem está na área meio, também. Sem área meio, a gente não vai conseguir eficiência suficiente para poder fazer essas transformações. Parabéns, meu amigo, que você fez. Muito obrigada a todos os palestrantes de hoje pelo trabalho, que não é de hoje, é uma vida dedicada ao sistema de justiça. E, para terminar, entregar os certificados, eu gostaria de chamar o ministro Arturo, o ministro Viveiros, o juiz, que também é da Amazônia, Flávio, que fez um papel estupendo combatendo a exploração sexual das meninas quando estava no Amazonas, e a nossa também juíza, que atuou na Amazônia, Denise. Se vocês puderem integrar esse momento para darmos os certificados aos nossos painelistas, por favor. Excelente. Oh. Então, por favor, eu acredito que os certificados de doutora, os ministros dos senhores conheceram, doutora Denise, doutor Flávio. Dê, por favor, para a coronel Selma. Para o ministro Viveiros, o senhor pode entregar, por favor, para o doutor José Gomes, nosso professor José Geraldo, por favor, e doutor Flávio. Os três, por favor. Muito obrigada pela presença de todos nesta tarde conosco.
Vamos nos posicionarmos para a foto deste painel.